Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração juntos aqui na filosofia da religião, tá? Usando como base o material de pesquisa da Virtual Books Editora. É um campo, olha, fascinante mesmo. Investiga o sentido, a natureza da religião, mas não é para defender uma fé, não. É mais analisar os conceitos, sabe? As crenças, as práticas religiosas. E isso inclui todo mundo: teístas, ateus, crentes, céticos. A nossa ideia aqui é pegar os debates centrais, as ideias-chave desse material. Vamos focar em alguns pontos, tipo, como é que a gente fala sobre o divino? E com tanta religião diferente, como a gente lida? Tem argumento bom para a existência de Deus? E aquele problema clássico, né? O do mal. Enfim, vamos começar essa análise. Um bom ponto de partida, eu acho, é a linguagem religiosa. Porque, né, muitas vezes ela parece meio vaga, meio metafórica. No século XX, teve até filósofo, os positivistas lógicos, dizendo que falar de Deus era sem sentido, porque não dava para verificar com os sentidos. Uma coisa bem radical, não acha? Sim, sim, é bem radical. E essa visão, ela acabou perdendo bastante força, né? O que foi bom, porque permitiu que a filosofia da religião, tipo, ressurgisse com força total. Hoje, um debate muito importante é entre o realismo e o não realismo. Os realistas, eles acreditam que palavras como Deus, Brahman, essas coisas se referem a algo. Algo que existe mesmo, objetivamente. Certo. E os não realistas? Como eles veem isso? Ah, para eles é diferente. Eles foram muito influenciados por Wittgenstein, com aquela ideia de jogos de linguagem, sabe? Então, eles veem a linguagem religiosa mais como parte de uma forma de vida. Falar de Deus para eles tem mais a ver com expressão compromisso, valores, a experiência da comunidade. Menos sobre descrever uma entidade fora de nós. Exatamente. Menos sobre descrever uma realidade transcendente e mais sobre o uso dessa linguagem na vida das pessoas. Isso muda tudo na forma de entender a crença, né? É uma mudança de foco bem grande. Entendi. A linguagem meio que molda a experiência da fé. É, faz sentido. Isso já puxa outra questão óbvia, que é a diversidade religiosa. É imensa. Você tem, sei lá, o budismo, muitas vezes sem um Deus criador. Aí tem o islamismo, super focado em Alá, como o único criador. Uhum. Tem visões de mundo, poxa, totalmente diferentes. O panteísmo, lá no hinduísmo Advaita, e o teísmo dualista do cristianismo. Até o objetivo final é outro. Nirvana para uns, união com Deus para outros. Como é que a filosofia organiza esse cenário todo? Olha, basicamente dá para pensar em três grandes respostas principais. Uma delas é o pluralismo. O John Hick é um nome muito associado a isso. Ele usa aquela analogia famosa dos cegos e o elefante, sabe? Sei, cada um toca uma parte. Isso. Cada um descreve diferente, mas é o mesmo elefante. Então, para Hick, as grandes religiões seriam tipo respostas humanas diferentes, mas igualmente autênticas a uma realidade suprema. Uma realidade que, do fundo, a gente não consegue captar totalmente. Ela é meio inefável. Parece uma visão bem conciliadora, mas aí fica a dúvida, né? E a verdade? Se uma religião diz A e outra diz não há, como as duas podem ser, tipo, verdadeiras ao mesmo tempo? Exato, essa é a grande crítica ao pluralismo. Aí entra outra visão, que é o relativismo. Pessoas como Joseph Russell defenderam isso. A ideia aqui é que a verdade de uma afirmação religiosa é relativa à visão de mundo daquela comunidade, daquele grupo. Ah, então o que é verdade para um cristão não precisa ser para um budista e tá tudo bem? Basicamente isso. Não haveria uma contradição objetiva, porque a verdade dependeria do contexto cultural, da visão de mundo mesmo. E a terceira abordagem? A terceira é o exclusivismo. Essa é talvez a visão mais comum dentro das próprias religiões, né? A ideia de que os ensinamentos centrais da minha religião são os verdadeiros, e os que contradizem isso, bom, estão errados. Muitas vezes isso vem junto com a ideia de que a salvação ou a libertação só se encontra naquela tradição específica. Entendi. É uma posição logicamente mais direta, talvez, mas que complica o diálogo, né? Com certeza. Cria desafios claros para o diálogo interreligioso. Faz todo sentido.
E essa diversidade toda, essas posições diferentes, levam a gente a pensar nos fundamentos, né? Nos argumentos. Mesmo que muita gente diga que a fé não depende de prova, a história mostra que os argumentos racionais para a existência de Deus sempre foram importantes. O material cita os clássicos: o ontológico, que parte da própria ideia de Deus, Uhum. o cosmológico, sobre a origem do universo, né? Porque existe algo em vez de nada. E o teleológico, que olha para a ordem, para o design no mundo. Sim, e desses, o argumento cosmológico continua muito discutido, principalmente na versão Kalam. A lógica é bem direta. Primeiro, tudo que começa a existir tem uma causa. Segundo, o universo começou a existir. E aí o Big Bang entra como a principal evidência científica para isso. Certo. Terceiro, a conclusão. Logo, o universo tem uma causa. E aí os defensores argumentam que essa causa tem que ser algo fora do tempo, do espaço, algo pessoal, ou seja, Deus. Mas esse argumento não fica muito dependente da ideia de que o universo teve mesmo um começo? E se aparecerem outros modelos na cosmologia? Sei lá, um universo que sempre existiu ou que fica em ciclos? Exatamente, essa é uma das principais objeções. Além disso, tem todo um debate filosófico se o conceito de causa se aplica ao universo inteiro da mesma forma que se aplica às coisas dentro do universo, né? E se essa causa inicial precisaria mesmo ser pessoal. Não tem consenso. E mesmo que a gente aceite uma causa primeira, ainda tem o grande elefante na sala, que é o problema do mal. Se existe um Deus que é todo-poderoso, sabe tudo, é perfeitamente bom, por que tanto sofrimento? Tanta dor, guerra, doença, desastre? A formulação clássica é até meio... Brutal, né? É. Deus não pode evitar o mal, então não é onipotente. Ele não quer evitar, então não é bom. Se ele pode e quer, de onde vem o mal? Talvez seja o maior desafio para o teísmo, sim. Os filósofos costumam dividir em problema lógico, tipo, a existência do mal parece contradizer os atributos de Deus, e o problema evidencial, que é mais sobre a quantidade, o tipo de mal que a gente vê. Parece tanto e tão horrível às vezes que torna a existência de Deus improvável para muitos. As respostas a isso são as defesas e as teodiceias. Qual a diferença mesmo? Uma defesa é mais modesta. Ela só tenta mostrar que não há uma contradição lógica. O exemplo clássico é a defesa do livre-arbítrio. Deus deu liberdade, que é um bem enorme, mesmo sabendo que isso abriria a porta para o mal moral, para as escolhas erradas das pessoas. Ok, isso explica o mal que as pessoas fazem umas às outras. Sim, o mal moral. Já uma teodiceia pede ir além. Tenta meio que justificar por que Deus permite o mal, inclusive o natural, tipo doenças, desastres. A teodiceia da formação da alma, do Rick de novo, é um exemplo. Sugere que o mundo, com suas dificuldades e desafios, é tipo um ambiente necessário para o nosso crescimento moral e espiritual. O sofrimento como parte de um treinamento, por assim dizer. Essa ideia do treinamento pode soar meio fria, né? Quando a gente pensa em tragédias muito grandes. Sem dúvida. Nenhuma dessas respostas é totalmente satisfatória para todo mundo, né? O sofrimento real continua sendo um mistério muito profundo. E vale lembrar também que outras tradições, como as orientais, com o karma, a reencarnação, oferecem uma perspectiva bem diferente para explicar o sofrimento, ligando ele a ações passadas. Fica muito claro, então, que a filosofia da religião não dá resposta fácil, né? É um campo que, na verdade, mais nos força a questionar os fundamentos do que a gente acredita ou não acredita, a linguagem que a gente usa, a própria natureza da realidade é bem instigante. Exatamente. É um campo vibrante, cheio de perguntas difíceis. E para deixar uma última reflexão aqui, pensando no material, tem essa ideia da ocultação divina. Por que será que, se Deus existe e, como muitas religiões dizem, quer um relacionamento com a gente, por que a existência dele não é assim mais óbvia? Para todo mundo. Por que essa aparente descrição de Deus, mesmo para quem busca com sinceridade? Boa pergunta. Será que isso é, sei lá, essencial para a nossa liberdade? Uma característica da própria fé que exige um salto? Ou será que é um sinal que aponta para outra conclusão? Fica aí a questão, né? Uma questão que certamente ecoa na busca pessoal de muita gente.
Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.